Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead Volume 9. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2008. O nono arco de The Walking Dead é chamado de Aqui Permanecemos, e essa é a volta da série depois de um tempo. Porque depois da grande tragédia na prisão pelas mãos do governador, aqui começa uma nova fase para os quadrinhos. O volume 9 contém as edições de número 49 até a número 54, e como essa é uma sequência de eventos, o link para o vídeo dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais, e agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com a cabeça de Tyrese reanimada, depois de ter sido decapitado pelo governador. Mas logo ele recebe o seu fim definitivo ao ter o seu crânio perfurado por uma katana. Quem fez isso foi Michonne, que chora ao ter que matar o homem com quem ela estava desenvolvendo um sentimento. Michonne estava sozinha ali. A prisão foi tomada pelos mortos-vivos e todos os seus companheiros ou morreram ou fugiram. Ela confere o trailer de Dale destruído, mas não encontra ninguém. Só que ela vê pegadas, indicando que alguém conseguiu fugir dali. Então Michonne deixa o local seguindo esses rastros em busca desses sobreviventes. Rick e Carl conseguiram escapar da destruição da prisão, mas ainda estavam abalados pelas mortes dos seus companheiros, principalmente de Lori e Judith. Rick tentava fazer Carl comer, mas o garoto dizia que não tinha fome. Rick come um pouco e bebe água, e ele oferece água ao seu filho, mas Carl rejeita também. Sendo assim, eles decidem continuar seguindo em frente. Mas quando Rick se levanta, ele sente dores no abdômen, o que preocupa Carl, mas ele diz que tá tudo bem. Os dois avançam, chegando num pequeno vilarejo abandonado. Eles decidem começar a procurar por suprimentos ali, mas Rick alerta Carl a não usar a arma caso encontre algum caminhante, porque se houvesse hordas pela área, o barulho do tiro iria atrair todos os mortos-vivos. Sendo assim, caso fosse necessário, eles usariam o pequeno machado de Rick. Eles começam a procurar por mantimentos dentro das casas, e Carl chega a encontrar uma caixa de cereal velho numa delas. O problema é que, nesse momento, um caminhante aparece atrás de uma porta e os ataca. Rick enfrenta um zumbi cravando o machado na sua cabeça, enquanto grita para Carl fugir dali. O problema é que Rick não consegue cravar fundo o suficiente, o que significa que o caminhante continuava avançando contra ele. Rick estava sem forças e se desequilibra. Então, sem outra opção, Carl dispara contra a criatura para salvar a vida do seu pai. Só que, como o tiro fez barulho, eles esperam para ver se tinha mais algum caminhante pela área. E tinha só mais um. Sendo assim, Rick pede a arma para Carl e dessa vez ele próprio atira na criatura. Os dois então, vendo que não tinha mais tanto perigo assim, passam a noite numa daquelas casas abandonadas. Ainda sentindo dores, Rick vai até o banheiro. Ele não parecia muito bem. Rick tira a camisa e joga álcool no ferimento do seu abdômen, o ferimento do tiro que ele levou um tempo antes. E para ajudar com as dores, ele procura por remédios nos armários e encontra alguns antibióticos. Depois disso, Carl pergunta o que eles vão fazer agora. Então Rick responde que eles podem ficar ali mesmo, procurando por mantimentos nas outras casas e escolher uma para ficar, pelo menos por um tempo. Mas Carl questiona sobre os outros companheiros sobreviventes. Rick acredita que, ficando ali, podem aumentar as chances deles serem encontrados pelos seus amigos. Ele não sabe exatamente quem sobreviveu àquela batalha e para onde eles foram. Sendo assim, Carl concorda por enquanto. Com tudo mais calmo, Carl chora, dizendo que está com saudades da sua mãe. Mas logo a sua tristeza vira preocupação quando Carl percebe que Rick perdeu a consciência. Rick estava mal, afetado pelo ferimento do seu abdômen, pelo esforço que fez durante o ataque do governador.
O problema é que Carl não sabe o que fazer. O garoto estava com medo. Ele acabou de perder a sua mãe e a sua irmã, e não queria perder o pai também. De repente, Rick começa a se contorcer, e o garoto aponta a arma para ele, pensando que ele tinha se transformado. Mas não, o seu pai ainda estava vivo, mas com muita dor e febre. Assustado, Carl simplesmente dorme agarrado no seu pai, chorando a noite toda. O sol nasce, e ao acordar, Carl coloca um pano úmido na cabeça de Rick, esperando que isso o ajudasse. Ele aprendeu isso com a sua mãe, que fazia nele quando ficava doente. E ao lembrar da sua mãe, Carl começa a chorar, e grita pedindo que o seu pai acorde. Mas os seus gritos acabam chamando a atenção de 2 caminhantes do lado de fora. Sem escolhas, Carl arrasta Rick para uma área mais segura da casa e ele sai, usando a si próprio como isca para afastar os caminhantes para longe da casa. O problema é que, quando ele se afasta, Carl acaba encontrando um terceiro caminhante. Assim, pego de surpresa, Carl é atacado pelos 3 mortos-vivos ao mesmo tempo. Rapidamente ele saca sua arma e atira desesperadamente nos 3, conseguindo acertar suas cabeças. E ao se levantar, ele percebe que conseguiu enfrentar 3 caminhantes sozinho e saiu vivo. Então Carl sorri, orgulhoso de si mesmo. Ele volta para casa e começa a falar com o ainda inconsciente Rick. Ele diz com orgulho que eliminou 3 caminhantes e que talvez ele não precise mais do seu pai. Sendo assim, estava tudo bem se ele morresse. Carl ainda não era um adulto, mas acha que já está crescido o suficiente para se virar. Rick não precisa mais protegê-lo. E ao dizer essas palavras, o monólogo de Carl começa a se transformar num desabafo. Chorando, ele diz que Rick não conseguiu proteger Lori ou Judith, nem mesmo Alice, Allen, Tyrese, Donna, nem ninguém. Todos estavam mortos. E Rick não conseguiu proteger ninguém. Sendo assim, Carl diz que tudo bem se o seu pai morrer. Ele ficaria bem sozinho. E depois de tirar tudo isso pra fora, Carl pega no sono chorando. Quando a noite cai, Rick começa a se mexer e Carl se assusta, mais uma vez pensando que o pai morreu e se tornou um morto-vivo. Então Carl aponta a arma pro pai, mas desiste. Ele não consegue atirar e apesar de tudo que disse, ele não quer ficar sozinho. Ele não estava pronto para seguir sozinho. Mas felizmente, Rick não estava morto. Ele tinha acordado e, sem saber do que aconteceu mais cedo, apenas diz pro filho não sair da casa e se manter seguro ali dentro. Pelo menos por enquanto, porque Rick estava doente. E ao dizer isso, Rick mais uma vez desmaia. Então Carl apenas coloca a cabeça do pai no seu colo, assustado com tudo que está acontecendo. 2 dias se passam e Rick consegue se recuperar graças aos medicamentos que eles encontraram pela casa. Finalmente, mais calmos, pai e filho decidem descansar enquanto comem feijão verde enlatado. Carl aproveita para ler um livro que encontrou, algo que ele não costumava fazer antes de toda aquela tragédia, e ele até comenta que agora acha livros mais legais que videogames. Depois do descanso, Rick e Carl começam a vasculhar as outras casas em busca de mantimentos. Eles conseguem comida, remédios e até papel higiênico. Tudo isso enquanto tomam cuidado para não encontrar mais caminhantes. Mas de repente Rick escuta algo que Carl não escuta. Rick sai correndo, ele entra numa casa e se depara com um telefone. E ao atender, uma mulher estava do outro lado da linha. Rick estava chocado, primeiro pelo telefone estar funcionando e por finalmente encontrar outra pessoa viva para conversar. A mulher também estava chocada e feliz por ter encontrado alguém, dizendo que vivia com um grupo de pessoas e estava há bastante tempo usando o telefone esperando que alguém atendesse. Rick fica esperançoso com a possibilidade de encontrar um novo grupo e um novo lugar seguro. Mas, obviamente, apesar de feliz, a mulher e o seu grupo dizem que não podem confiar em Rick tão facilmente assim. E sabendo que Rick e Carl estão num lugar seguro por enquanto, ela pede para conversarem de novo no próximo dia. Ao encerrar a ligação, Rick fica animado com a possibilidade de encontrar esse novo lugar para ficar, onde o seu filho pode ficar seguro. Então, por enquanto, eles vão em busca de algo para caçar, porque eles vão ter que ficar ali pelo menos mais um dia.
De primeiro momento, a caça não dá em nada. Eles não encontram nenhum animal. Mas é aí que eles escutam um grito e correm para ver o que é. Era um homem sendo atacado por uma horda de caminhantes. Carl queria ajudá-lo e se prepara para atirar, mas Rick o impede. Aquele homem já tinha sido mordido. Ele não tinha mais salvação. Eles não têm escolha senão sair dali o mais rápido possível. Pelo caminho de volta, eles encontram um carro abandonado e supõem que era daquele homem que foi atacado. Sendo assim, eles vasculham o carro e encontram vários suprimentos e combustível e decidem pegar tudo para eles, já que o homem estava morto. Então Carl se pergunta por que alguém com todo esse estoque deixaria o carro ali e iria para uma floresta totalmente desarmado. Então Rick diz que existe a possibilidade dele ter feito isso de propósito, como Carol fez na prisão. Alguns dias se passam e graças aos suprimentos que conseguiram, Rick e Carl se mantêm naquela cidade por mais algum tempo. Mas a mulher ainda não fala onde fica essa comunidade que ela faz parte. Principalmente porque os seus companheiros têm medo que Rick tenha más intenções. E apesar de entender essa cautela, Rick pede para eles considerarem recebê-los, porque se os mantimentos deles acabarem, eles serão obrigados a ir embora dali. Mais uma vez, os dois saem para caçar, e enquanto isso, conversam sobre essa mulher misteriosa do telefone. Rick diz que entende essa preocupação deles. Ele mesmo não confia totalmente nela, mesmo porque ela poderia ser de Woodbury e talvez tudo isso seja uma armadilha. Mas ele torce para que não seja o caso, porque quer muito levar Carl para um local seguro. Mais alguns dias se passam e Rick continua conversando com a mulher pelo menos uma vez ao dia. Só que Rick diz que não dava para esperar mais. Eles vão precisar deixar aquele vilarejo porque os seus suprimentos estavam acabando. Então Rick pede para pelo menos ela lhe passar um número de telefone, porque quem sabe ele encontra algum telefone público que ainda funciona e consiga ligar de volta. A mulher hesita um pouco, mas aceita passar o número. Mas antes disso, Rick percebe que eles estão se falando esse tempo todo e ainda não sabe nem o nome dela. E quando pergunta o seu nome, a mulher faz Rick perceber. Era a sua esposa, Lori. Chocado com isso, Rick percebe a verdade. Ele confere o fio do telefone e percebe. Esse tempo todo, o telefone estava desconectado. Tudo isso, todas essas conversas, eram fruto da imaginação de Rick, causado pelos seus sentimentos de culpa por ter falhado em proteger a sua esposa e a sua filha recém-nascida. Lori continua falando, dizendo que não foi culpa de Rick. Mas ele discorda. Rick fala que tomou todas as decisões erradas possíveis. Ele deveria ter sido melhor. Ele deveria ter tirado todos daquela prisão quando teve a chance. Rick pergunta se era realmente Lori, mas logo ele se recompõe. É claro que não era ela. Rick, esse tempo todo, estava falando sozinho. Dessa forma, ainda chorando, Rick fala para um confuso Carl que eles vão embora dali. Carl pergunta da mulher do outro lado da linha, e Rick apenas diz que a mulher era louca e que tudo aquilo era uma armadilha. Então juntos, Rick e Carl pegam todos os seus suprimentos que ainda restavam e os levam para aquele carro. Mas antes de partir, Rick diz que vai conferir uma última coisa dentro da casa. E ao voltar, Rick, mesmo sabendo que era apenas coisa da sua cabeça, pega o telefone e o coloca na sua mochila. Assim, eles vão embora dali. Pouco tempo depois, o carro deles passa em alta velocidade por cima de alguns caminhantes. Isso porque quem estava dirigindo era Carl. Ele ainda era muito novo, mas Rick estava tentando ensinar o filho a dirigir. Só que Carl não queria fazer aquilo. De qualquer forma, Rick achava importante Carl aprender a dirigir e fazer certas coisas que até então dependia do pai para fazer. Isso porque nunca se sabe o que pode acontecer com ele em qualquer momento. Rick sai do carro para limpar o para-brisas, que ficou sujo com os restos do caminhante que eles atropelaram. E depois disso, Rick vê uma caminhonete abandonada perto dali e decide ir ver se ela tinha algum combustível que eles pudessem usar. O problema é que enquanto Rick se afasta, um caminhante aparece e parte para cima de Carl. O garoto tenta se defender, mas era difícil, ele estava sozinho e desarmado, e Rick estava longe.
Mas por sorte, alguém aparece e os salva. Era ninguém menos que Michonne. Ela surge eliminando o caminhante, cravando a katana na sua cabeça. Feliz em ver Michonne viva, Carl a abraça, pulando no colo dela. Então nesse momento Rick se aproxima, aliviado por Carl ter sido salvo e também feliz por ver Michonne. Rick tenta contar para ela sobre Tyrese, mas ela já sabe. Michonne pergunta para onde eles estão indo e Rick fala que está procurando algum lugar seguro para ficar. Ele estava considerando voltar para a fazenda de Herschel, que era naquela direção. Michonne diz que tem seguido uma trilha de alguém que saiu do trailer, alguém que deixou pegadas de óleo por lá, e ela seguiu esses rastros, mas eles desapareceram e ela ficou sem pistas. Então ela simplesmente continuou andando, e pelo visto aqueles rastros levam também até a fazenda de Herschel. Por sorte, ela os encontrou no caminho, e ao saber que ela viu os rastros do trailer, Rick começa a ter esperanças de que Andrea possa ter sobrevivido. Mas Michonne prefere não alimentar esperanças. Pode ser o rastro de um morto-vivo. De qualquer forma, agora acompanhados de Michonne, eles seguem em direção à fazenda de Herschel. No caminho, eles param para Carl fazer as suas necessidades, e Michonne aproveita para perguntar para Rick sobre os outros. Se tinha alguma chance de Lori, Herschel, Axel e o resto terem sobrevivido. E Rick simplesmente garante que não. A noite chega, e eles ainda estavam na estrada. Rick estava irritado que eles não conseguiram chegar na fazenda antes do anoitecer, e com isso eles estavam expostos. Mas Michonne o acalma. Eles podiam ficar no carro. Carl dormiria enquanto Rick e Michonne revezariam uma vigia. De manhã então, Rick e Michonne conversam enquanto Carl ainda dormia. Ela aproveita para perguntar o que exatamente aconteceu na prisão. Rick até começa a explicar, mas ainda era muito doloroso para ele. Mas nesse momento a conversa é interrompida quando eles escutam um barulho de cavalos. Eram duas pessoas que estavam se aproximando. Rick e Michonne ficam apreensivos, mas quando percebem quem eram, eles ficam extremamente felizes, porque eram Glenn e Maggie. Todos ficam felizes pelo reencontro, mas logo Maggie percebe que o seu pai e o seu irmão não estavam com eles. Então Rick confirma que Herschel e Billy estão mortos. Carl acorda nesse momento e fica feliz em ver Glenn e Maggie. Mas a alegria do reencontro logo é substituída pela tristeza da perda. Então Glenn conduz Rick e os outros até onde eles estão ficando, a própria fazenda de Herschel. Ali eles reencontram Andrea, que estava de vigia, além de Dale, que estava brincando com os gêmeos Ben e Billy. Todos recebem Rick, Carl e Michonne, mas Maggie entra na casa com Glenn ainda triste pela morte do seu pai e do seu irmão. Carl reencontra Sofia dentro da casa, e ela ainda parecia abalada, talvez pela morte de Carol. Então Carl diz que tá tudo bem, ele a entende agora, porque agora os dois perderam as suas mães. Mas Sofia surpreende Carl ao dizer que não era isso, a sua mãe tá viva. Ela estava ali no quarto do lado, chorando, por isso Sofia estava triste. Ela estava se referindo a Maggie, porque ela e Glenn adotaram Sofia depois da morte de Carol. E ela parecia agir como se Carol nunca tivesse existido. De qualquer forma, Sofia estava feliz em ver Carl e diz que ele é a sua pessoa favorita no mundo inteiro. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Carl conversa com Rick sobre Sofia. Ele acha que Sofia ficou louca e diz que ela esqueceu da sua verdadeira mãe. Mas Rick explica que pessoas lidam com a perda de entes queridos de formas diferentes. A morte de Carol foi traumática para Sofia. Se esquecer dela, talvez nada mais é que um mecanismo de defesa para o seu psicológico. Eles vivem rodeados pela morte agora. Pessoas estão morrendo o tempo todo à sua volta, de uma forma que, infelizmente, eles estão ficando acostumados. Todas essas tragédias são muito para aquela garotinha processar. Tudo que Rick pede é para que Carl seja gentil com ela. Então Carl concorda, já que ele gosta muito de Sofia. Depois de deixar Carl dormindo, Rick vai para a varanda, onde se encontra com Dale. Os dois conversam sobre o que aconteceu, e Rick se culpa dizendo que deveria ter ido embora com Dale quando ele decidiu deixar a prisão.
Mas Dale diz pra ele não ficar remoendo o que deveria ter feito. Não tinha como adivinhar o que veio depois. Ficar pensando no que poderia ter feito diferente pra salvar os que se foram não vai mudar em nada. E Rick agora tem que estar bem pra focar na segurança do seu filho. Dale diz que eles estão considerando ficar ali mesmo. A fazenda não é um lugar muito cobiçado por outras pessoas, e tudo que eles têm encontrado desde que voltaram eram alguns poucos mortos-vivos. Sendo assim, eles acham que podem ficar seguros ali. Mesmo porque, depois de tudo que aconteceu, os mortos não são o que mais lhe causam medo agora. Eram os vivos. Dale pergunta o que Rick acha que eles deveriam fazer, mas Rick responde que cansou de tomar decisões. Ele já tomou muitas decisões erradas. Então se Dale acha que devem ficar, ele concorda. Nesse momento, Rick vai até o carro pegar a sua mochila, quando escuta Michonne falando com alguém. Ele vai até lá e pergunta com quem ela está falando, porque Michonne estava sozinha. Então ela admite. Michonne estava conversando com o seu namorado. O namorado que ela perdeu quando o surto começou. De vez em quando ela o vê na sua frente e consegue ouvi-lo, como se ele realmente estivesse ali. Ela sabe que ele não tá, que é fruto da sua imaginação, mas conversar com ele a ajuda a seguir em frente. Michonne diz que Rick vai achar que ela é louca, mas ele a surpreende ao revelar o telefone na sua mochila. E ele conta que vem conversando com o Laurie. Então Michonne ri, dizendo que os dois estão ficando loucos. Algum tempo depois, Rick e Carl acordam com um barulho de tiros. Era Andrea, parando 3 pessoas desconhecidas que se aproximavam da fazenda naquele momento, num tipo de caminhão militar. Glenn estava lá fora também, se preparando para recolher as armas que essas pessoas carregavam, e Rick chega logo em seguida. O problema é que o barulho do tiro de Andrea atraiu alguns mortos-vivos para lá também. Mas agindo rápido, um dos homens que chegaram pega uma faca e começa a eliminar os caminhantes. Depois disso, Andrea volta a apontar a sua arma para ele, mandando ele abaixar todas as armas que ainda tem escondido. Mas o outro homem daquele trio a repreende, dizendo que eles não deveriam atirar, porque o barulho iria atrair ainda mais caminhantes. Rick então manda todos se acalmarem e pergunta quem são eles. O homem da faca se apresenta como sendo o sargento Abraham Ford. A mulher com ele se chama Rosita Espinosa. E o outro homem seria um doutor chamado Eugene Porter. Ele diz que estão numa missão e chegaram até ali em busca de qualquer suprimento que pudessem lhe oferecer. Isso porque o trio está indo até a capital, até Washington DC. Rick então pergunta por que eles pretendem ir para tão longe. Eram umas 10 horas de distância de carro. Então Eugene revela que estão indo porque ele estava em contato com pessoas de Washington no começo daquele apocalipse. E por isso sabe que lá eles estão mais organizados e podem resolver todo aquele caos. Isso porque Eugene é um cientista e sabe exatamente o que causou todo esse surto. Segundo Eugene, eles estavam trabalhando num projeto para mapear o genoma humano. Não para curar doenças ou para fazer o bem para a humanidade, mas para criar armas, ou seja, doenças. Pela importância desse projeto, Eugene tinha contato com pessoas importantes em Washington antes do surto acontecer. Por isso, ele sabe exatamente o que fez os mortos começarem a andar por aí. E Washington tem a infraestrutura que ele precisa para acabar com toda essa loucura. Como as comunicações foram cortadas, Eugene testa o seu rádio a cada 100 km, já que precisa economizar a bateria do comunicador. Mas até agora não tiveram sinal nenhum. Abraham complementa que só os 3 não são o suficiente para avançar para tão longe. Eles não têm gente o suficiente para empurrar o seu caminhão caso ele fique entalado, ou para combater uma manada. E Rick pergunta o que é uma manada. Nesse momento, ainda sem confiar neles, Andrea desce e chega mais perto. E ela pergunta se Eugene sabe o que causou aquele surto e sabe como ele vai resolver, porque ele não conta como vai fazer isso. Mas, perdendo a paciência, Abraham toma a arma de Andrea, lhe dá uma coronhada e depois dá um tiro para cima, mostrando que ele poderia enfrentá-los se quisesse. Mas essa não era a sua intenção.
Então ele responde as perguntas, começando pela de Rick, que foi mais educado. Segundo Abraham, os mortos-vivos são criaturas estúpidas, movidas unicamente por instinto. Quando eles ouvem barulhos, eles instintivamente vão em direção a esse barulho, porque barulhos significam pessoas, e pessoas são comida para os caminhantes. Mas nesse caminho, alguns mortos-vivos podem simplesmente se perder, alguns podem perder o interesse e seguir outro caminho, mas outros sempre vão continuar em frente. E pode acontecer de um morto-vivo simplesmente ver outro caminhando e decidir acompanhar. Aí outro faz o mesmo, e outro, e outro. Seriam vários mortos-vivos indo na mesma direção simplesmente porque outro morto-vivo está fazendo isso. E isso gera um grande grupo de caminhantes. Esse grupo pode acabar se juntando com outro grupo, e outro, e outro. Por isso, parecia que a quantidade de mortos-vivos que surgem é interminável. Isso é uma manada. Respondendo à pergunta de Andrea agora, Abraham pede para Eugene dizer o que sabe. E ele diz que é confidencial. Eugene nunca contou nem para eles, nem sob ameaça. Abraham diz que pode parecer que eles são até meio loucos em acreditar nisso. Que não tem nada que garanta que exista realmente uma solução em Washington. Mas Abraham já viu Eugene fazer coisas como friccionar uma agulha em seda para criar uma bússola, ou acalmar uma dor de cabeça apertando o polegar na têmpora. Então Abraham estava convencido que Eugene sabia o que estava fazendo. Por isso ele e Rosita decidem acompanhá-lo até Washington. Dale não gosta da forma como Abraham fala com eles, dizendo que não sabe o que eles passaram. Então Abraham se irrita, dizendo que antes do surto ele tinha um filho de 8 anos, uma filha de 5 e uma ex-mulher que ainda amava. Ele tinha uma família, e agora ele não tem nada. Ele não se importa com o que os outros passaram. De qualquer forma, Abraham e os outros concordam em entregar suas armas em troca de pelo menos uma noite na fazenda para repor as energias. E apesar de relutantes, o grupo concorda. No dia seguinte, Abraham vai falar com Andrea e pede desculpas pela atitude do dia anterior. E mais calma, Andrea pergunta se realmente Abraham pretende levar Eugene até Washington. E ele diz que sim, porque antes de conhecer Eugene, Abraham estava pronto para desistir de tudo, da vida. Mas isso lhe deu uma motivação. Ele não sabe se toda essa história de Washington vai realmente resolver alguma coisa, mas acompanhar Eugene, pelo menos, o ajuda a manter a sua sanidade. Antes que eles pudessem continuar a conversa, um grupo de caminhantes se aproxima da fazenda. Andrea vai chamar os outros, enquanto Abraham usa o forcado da fazenda para eliminar os mortos-vivos. Abraham também usa uma faca, que tinha escondido com ele esse tempo todo. Andrea chega com os outros, mas Abraham resolve tudo aquilo sozinho. Aquilo prova o seu ponto sobre as manadas, e segundo Abraham, essa era apenas a primeira onda. Ou seja, aquela fazenda não era segura. Mais cedo ou mais tarde, os mortos vão encontrá-los e vão atacá-los em grupos cada vez maiores. Não é questão de se, mas de quando isso vai acontecer. Então Abraham oferece que eles os acompanhem até Washington também. Depois disso, Rick e Dale conversam sobre o que devem fazer. Abraham tem bons argumentos e Dale até ironiza toda essa situação. Porque ficar num lugar altamente protegido, como a prisão, é ruim, porque todos o querem. E ficar num lugar que ninguém quer, também é ruim, porque ele não é protegido o suficiente. Sendo assim, Dale acha que é uma boa opção acompanhar Abraham e os outros. Ele não sabe sobre ir com eles até Washington, mas Dale concorda que eles não podem mais ficar ali na fazenda. Enquanto isso, no seu quarto, Maggie fala com Glenn sobre tudo aquilo. E depois de perder toda a sua família, Maggie fala que nunca mais quer voltar para aquele lugar. Ela quer esquecer tudo aquilo, não quer pensar nem falar sobre a sua família. Ela quer fingir que nunca teve uma e quer recomeçar do zero. Glenn não concorda muito com isso, mas decide respeitá-la. E assim, eles começam a fazer as malas. Desse jeito, todos decidem ir com Abraham e os outros.
Então eles começam a empacotar suas coisas e colocar tudo naquele caminhão. Assim, quando tudo fica pronto para eles partirem, Michonne diz que vai com Rick e Carl no carro. E ela passa por Maggie olhando para sua casa pela última vez. Michonne se junta a Rick e Carl, mas antes de qualquer coisa, Rick decide falar com Carl a sós. Ele pergunta o que Carl quer fazer, e Carl fala que quer ficar junto com os outros. Então Rick vai respeitar as vontades do filho. Mas caso ele mude de ideia, é só avisar que eles vão para qualquer outro lado. Rick também alerta o seu filho para ficar de olho em Abraham e nos outros. Ele não confia neles ainda, não sabe se o que dizem é verdade, então Carl não deve baixar a guarda. Inclusive, Carl tem que pensar que nunca mais vai estar seguro. Não importa quantas pessoas estão com ele ou quão limpa a área parece, sempre vai existir o perigo. Por isso ele precisa de Carl sempre em alerta, sempre preparado para o pior. Porque se tem algo que eles aprenderam com tudo isso, é que basta um deslize para mudar tudo. E Carl promete ao pai que nunca vai baixar a guarda. Sendo assim, Rick e Carl se juntam com Michonne no carro. E desse jeito, todos juntos partem para uma nova jornada. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 9º volume de The Walking Dead é a calmaria depois da tempestade. Nesse momento, o grupo se reencontra para lamber as feridas, recontar os vivos, encontrar pessoas novas, para, com tudo certo, seguir em frente para uma nova fase. Agora deixando a região de Atlanta e indo para Washington DC. O roteiro é muito bom em vários momentos, como nas edições onde foca no sofrimento de Carl e na instabilidade emocional e psicológica de Rick. O único defeito aqui, para mim, é que alguns reencontros de personagens parecem conveniência de roteiro. Mas de qualquer forma, a série continua ótima e se prepara para um novo momento. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder a sequência, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.